Capacitação da mão de obra de jovem. Capacitação do jovem como mão de obra para o mercado de trabalho é o nosso assunto hoje, um enorme desafio. Na medida em que no estado de Santa Catarina nós temos praticamente 50% de evasão escolar no ensino médio, o que é extremamente preocupante. O que é isso? Significa que metade dos jovens que deveriam estar dentro da sala de aula, no ensino médio, estão fora da sala de aula. Bom, a Amanda, que está aqui conosco, é auxiliar administrativa, está muito bem empregada hoje, felizmente, participou do projeto Pescar. Quando você ingressou no projeto, Amanda, você estava no ensino médio. Sim. É isso? Qual é a fase? No segundo ano do ensino médio. Segundo ano. Qual é a escola que você estava? No Escola Maria do Carmo Lopes. Que é... Em Serraria. Na Serraria. É escola pública, privada? É escola pública. Escola pública. Isso. Tá, e como é que era para conciliar a carga horária? Então, eu fazia o curso no período da manhã, era das 8 ao meio-dia, tomava café na unidade, Sim. Almoçava na unidade, voltava para casa e da casa eu só trocava de roupa e ia pro colégio. Isso, o colégio aqui até o final da tarde? Isso, até o final da tarde. Tá, isso durante quanto tempo? 9 meses. 9 meses. Isso. É. E você percebeu que os teus colegas no curso, eles tiveram o mesmo sucesso que o teu? Saíram empregados depois? Como é que foi? A maioria saiu. Só que assim, o projeto Pescar é uma oportunidade. Foi uma oportunidade na minha vida. E assim, o projeto, ele não transforma ninguém. Ele busca mostrar pra ti o que tu tem de melhor e trabalhar naquilo. E aquilo que tu, não que seja um defeito, mas trabalhar naquilo de acordo com o mercado de trabalho. Sim. Então, tu tá ganhando conhecimento. Então, vai do jovem querer ter esse conhecimento ou não. E a grande maioria tem sucesso. Como é que foi esse start, assim, para ti? Como é que foi esse momento de identificação para você justamente saber que não, essa aqui é a minha virtude, essa virtude eu vou trabalhar, é um potencial que eu tenho e é um potencial que é demandado pelo mercado de trabalho. Como é que isso aconteceu? Então, no começo era tudo novo para mim e para todos os jovens do projeto. Era outra visão. A gente entrou assim, não sabendo que era o projeto. Sim, sabendo que era o projeto, mas o que a gente ia aprender. Então, assim, a gente entrou para pescar mesmo, sabe? A gente, como o nome já diz, Projeto Pescar. Te ensina a ser pescadores. Então, o que a gente tinha de sonho, de coisa, a gente podia ter o sonho na nossa, ter meta, ter sonho. E o projeto ensinou a gente a como buscar esse sonho, a como pescar isso, no caso, né? E foi muito bom. E o mais gratificante é que os nossos professores, né, no caso, eram todos voluntários. Então, eram professores da própria empresa, eram pessoas formadas, pessoas graduadas, e estavam ali voluntariamente, não estavam recebendo para estar dando aula para gente. Era mais um bate-papo ou tinha uma didática, enfim? Não, era toda uma didática, era uma aula assim, normal. Sim. Só que era com pessoas voluntárias, estavam fazendo um trabalho voluntário e tu dava para ver o que eles gostavam do que estavam fazendo, estava ali por amor. Tinha paixão, né? Tinha paixão, não tinha dinheiro por trás, não tinha salário, não era uma obrigação deles. Sim, e os professores, eles são de diversas áreas de gestão, área de RH, como é que funciona? Só para entender, Renato, assim, a unidade tem um orientador que faz toda a parte de acompanhamento do jovem, seja em casa, seja na aula, seja no pós-aula. É um verdadeiro amigo, acompanha ele o tempo todo. Sim. E ele é responsável por aglutinar os voluntários para dar determinados assuntos. Então, vai um dia lá o bombeiro faz uma coisa, vai um dia lá o médico dá uma outra aula, vai um empresário lá que conta o case dele, vai a pessoa da própria empresa que trabalha na parte administrativa conta como é que faz a parte administrativa, né? Mas talvez o Marcelo possa falar um pouquinho mais no dia a dia, porque ele também esteve dentro da empresa dele. Claro. O que muda dentro da empresa uma unidade Projeto Pescar? E aí? Bem, como o nosso colega Marcelo já falou, parte do programa ele já vem pré-formatado na questão de didática, na questão de formação como cidadão, formação educacional. Começa desde uma de higiene, em alguns casos. Começa da parte de postura, higiene, educação, a inserção social, a parte de habilidades pessoais, oratória, informática. Então tem uma base
Quer dizer, é como se fosse uma aula inicial de cidadania. Exatamente. Né? É um dos 60% capítulos. é cidadania 60%. e 40% é qualificação. Cidadania, Então, comportamento. base. Então, cada empresa pode dar 40% do enfoque que ela queira dar no projeto. Então, a minha empresa é voltada à área comercial, gestão comercial e logística. Então, a unidade que foi focada foi para essa demanda. Então, 60% educação, cidadania, inserção social, essa parte do 40% e sim focada. Então, aí que entra os voluntariados para essa área. Então, aí e também os convênios. Então, todos os jovens egressos saíram formados em informática, saíram formados na básico da contabilidade. Em informática ele sabia fazer uma boa planilha de Excel, sabia fazer uma bela questão de Word, a parte de uma apresentação em PowerPoint. Da parte de logística, ele sabe toda a parte de nomenclatura, da parte toda técnica da parte logística, vai inserir ou seja, vai para o mercado já preparado, sabendo da linguagem da área comercial e o que a gente não consegue. E Marcelo, também muda muito o clima interno, né? Porque o próprio pessoal se sente engajado em participar, em ajudar, né? Bacana. Eu acho que isso É um dos claro. benefícios. Muda o ambiente para melhor, né? Muito. Ô Marcelo, eu como uma instituição pública de governo, eu até gostaria de conversar, né, nesse momento e perguntar para vocês que são empresários sobre a situação onde envolve principalmente a questão da mão de obra, que atende às necessidades das empresas, se ela hoje ela é vista, vamos dizer assim, de uma maneira geral, como uma mão de obra desqualificada, ou como uma mão de obra cara, ou como uma mão de obra, vamos dizer assim, simplesmente de reserva para esse mercado que vocês atuam hoje. Isso é porque, quando eu falo isso, é porque quando eu trabalho no sistema público de emprego, tem muita gente que joga para a gente assim, a responsabilidade do Estado, dizendo que o Estado é competente, que não faz política em favor do jovem ou em favor do adulto, com relação à inserção do mercado de trabalho. E isso, às vezes, não é verdade, porque o mercado de trabalho hoje ele é uma coisa extremamente complexa. No mesmo momento que ele absorve por uma situação econômica favorável, no segundo momento ele pode estar demitindo também. Então a gente vê vamos dizer assim, uma situação onde é vista pelo empresário hoje o setor público e o setor privado. Para vocês hoje, qual é a identificação que vocês fazem hoje? Eu, né, como Estado, como agência, vamos dizer assim, de intermediação de mão de obra, que pode levar até vocês uma mão de obra extremamente gratuita, ou vocês vê do lado privado que vocês tenham que pagar alguma coisa sobre essa mão de obra que vocês necessitam. Isso é uma coisa que fica na cabeça da gente lá no Estado, né, toda hora e todo instante. Vamos dividir um pouquinho, né? A pergunta ficou maior que a resposta. Exatamente. Eu acho o seguinte, acredito e sinto. Hoje, dentro da associação, até foi tema do último encontro nosso, perguntou-se ao empresário, você está precisando de um profissional? Estou. Você está precisando? Estou. De um lado, as empresas, é rara a empresa que não está precisando de um profissional. E aí você vê no mercado um monte de gente, às vezes, querendo um emprego, mas não querendo um trabalho. Então, a gente vê muita gente desempregada, mas poucos qualificados. Se a culpa, não vamos aqui identificar de quem é a culpa, mas que existe poucos profissionais qualificados no mercado, tem. E é esse o nosso ensejo, o nosso engajamento dentro do Projeto Pescar, é de o quê? Abrir as portas da empresa para a oportunidade de um jovem que está na beira de uma situação de risco, numa condição não muito privilegiada economicamente, e oferecer esse jovem a oportunidade de educar ele, e também, a gente não é bonzinho não, que é só questão social, é porque nós também precisamos de uma mão de obra qualificada, comprometida e já inserida, ou seja, ele sai prontinho. Então, para nós é interessante isso, que ele seja pronto. É porque a gente tem colocado, inclusive, a discussão, um pouquinho, até na região de vocês, no município de São José e município de Pai Nossa, a gente tem uma situação bastante clara do que é o sistema público de emprego. Nós estamos hoje implantando no centro Dom Jaime, antigo de Pai Nossa ali, uma escola de ofício, aonde a gente tem a coisa mais moderna que existe em processo de qualificação profissional, assumido pelo próprio Senai, vamos dizer assim, que
colocou recursos que não foram pequenos lá dentro, nessas escolas de ofício, onde a gente tem uma das melhores oficinas de costura industrial, nós temos uma das melhores oficinas, né, de informática para manutenção, nós temos uma das melhores oficinas de mecânica, nós temos umas melhores oficinas de panificação, e isso nos dá, vamos dizer assim, a certeza de que o Estado hoje, ele está comprometido sim com essa parte de qualificação para atender os empresários. A gente não fica alheio a esse tipo de coisa quando se discute com um ou outro segmento, né, nessa questão de que o Estado está fazendo? Hoje eu me coloco como um gerente de intermediação de mão de obra, né, numa situação assim bem confortável em dizer para qualquer empresário que se ele se buscar hoje o posto do Cine, apesar, né, da gente entender que não está distribuído em todos os municípios do estado, mas a capilaridade do Cine é muito grande. Nós estamos atendendo em 109 municípios. Então isso faz com que o Cine tenha uma prestação de serviço gratuita que pode atender perfeitamente todos os segmentos, vamos dizer assim, econômicos da nossa economia, tanto faz serviço, comércio, indústria de transformação, madeireiro, tudo isso, né, é um trabalho que está sendo feito pelo Estado, né, e próprio pelo Sistema Público de Emprego, que ele já existe desde 1975, embora algumas pessoas não tenham ele assim, não sei, de uma forma, vamos dizer assim, que dê uma certa confiança, mas a princípio é uma política de governo do Estado e uma política de governo federal. Então é nesse momento, nessa discussão que a gente está tendo aqui, né, no cruzado, nessa mesa de conversa aqui, que a gente coloca o empresário na nossa frente, coloca uma instituição, né, que está preocupada com o jovem no mercado de trabalho. Temos um depoimento maravilhoso aqui de uma pessoa que tem um discernimento enorme sobre aquilo que realmente ela fez e aquilo que ela conquistou. E com isso, então, a gente deixa assim aberto para o público, aberto aqui, né, para a nossa mesa, um debate onde que, se a gente pudesse, vamos dizer assim, articular essa política, né, de benefício ao jovem na inserção do mercado do trabalho, né, nos comprometendo tanto com os empregadores, tanto com ONGs ou com instituições de economia mista ou qualquer outro tipo de instituição, né, que a gente pudesse estar junto, participando, e te garanto para vocês que essa visão que a gente tem de dificuldade do jovem ser inserido no mercado de trabalho, porque isso é uma realidade, estudos comprovam isso. Claro. E nosso hoje, desafio é um número, né? Então os números comprovam isso, que o jovem tem dificuldade. Né? O jovem ele tem uma diferença, o jovem entra no mercado de trabalho, ele é menos remunerado que o adulto, toda uma sequência de informações que a gente tivesse... Mas deixa eu dividir um pouquinho a minha experiência como empresário. Eu diria para você o seguinte: o nosso grande desafio, o governo faz, quando ele faz bem feito, mas ele não atende a quantidade que a gente precisa, nós empresários precisamos. Aí eu falo não enquanto instituição, mas quanto empresário. Qual é o nosso grande desafio? Olha só, o número que eu falei lá no começo, nós temos aí uma demanda de 1.524.396 jovens. Foram qualificados quanto? 198 mil jovens Brasil, eu não estou falando só Santa Catarina. Aqui na nossa região nós temos um trabalho bem sério, e a gente acompanha isso, o trabalho do Cine, do Senai, esforçando para fazer o seu melhor, e o pessoal que sai de lá sai bom. É um bom trabalho. É uma boa só que o que a gente quer enquanto entidade, enquanto empresário, é de boas iniciativas como essa do Projeto Pescar, que a gente traga para dentro da nossa empresa uma pessoa como a Amanda, que ela começou na vida profissional dela já ligada a uma empresa, e ela participa dela até hoje. Então ela começou estudando e trabalhando, na realidade não trabalhando, mas se formando para trabalhar, e na sequência automaticamente ela conquistou a oportunidade. Então qual é o nosso grande desafio? É motivar esse jovem. Tá? Quando tu falou da evasão escolar, o grande problema, nós temos hoje 95% de frequência do jovem que participa de um projeto social, do projeto Pescar. Por quê? Porque ele vê uma perspectiva. Sim. Muitas vezes, porque ele tem um acompanhamento, porque ele conversa com pessoas diferentes, porque ele tem feedback de empresários, de pessoas do dia a dia da empresa, que vai lá, divide a experiência com ele, um negócio muito próximo, ele se sente da família, ele se sente parte da empresa. É um ato de muita coragem o empresário abrir as portas da empresa dele para o jovem. Bom, você falou em perspectiva. Antes do intervalo, eu quero saber da Amanda aqui. Amanda, qual é o teu sonho profissional? Difícil responder. Atualmente eu faço ciência contábeis, né? Ah, é? Onde é que está estudando? Na USJ. Tá.
Só que eu fiz um curso na InfraCDL, quando eu estava estagiando lá, né, após eu terminar o projeto Pescar, de formação de líderes, que era de liderança política, que foi uma ideia do seu Tito, ex-presidente da Info. E ele fez esse curso pensando na administração pública, né? Pensando nos candidatos a vereadores, futuros prefeitos. Está se lançando candidato aqui já? Não, ainda não. Perguntou o sonho, ela vai falar o sonho dela. Agora tem que explicar, né? Aí eu acabei participando desse curso. Eu era a mais nova do curso. A maioria tinha uns 4 candidatos a vereadores na época. Teve prefeitos eleitos que fizeram um curso, inclusive. A Adriana, atual prefeita de São José, também participou desse curso. Então, aí foi aí que eu tive o interesse pela administração pública. Eu prestei vestibular para a UDESC em administração pública, não passei para contábeis, no caso. Comecei a fazer ciências contábeis e agora eu vou trancar ciências contábeis para fazer um cursinho para vestibular e tentar correr atrás da administração pública, final do ano. Tem um curso de administração pública, graduação na UDESC. Na UDESC, isso. Na Federal é só na UDESC, na UFSC não tem administração pública, né? Aí eu vou tentar, final do ano, novamente, a administração pública, que é o que eu quero. E aí... Vamos ter uma boa gestora pública no futuro. Isso aí, bom, maravilha. Bom, para daqui a pouco, depois do intervalo, eu achei interessante, né? O que disse agora há pouco o Marcelo, ele estava dizendo assim, não, porque as pessoas querem mais o emprego do que o trabalho, né? Essa questão da desvalorização do trabalho. Eu lembro uma vez aqui, tinha um professor que disse um negócio bem interessante, não, o trabalho ainda não é valorizado, porque nós temos ainda muito presente a cultura da escravidão, né? A cultura da escravidão, 300 anos de escravidão, então é um negócio muito sério. E o trabalho era para o escravo, não é? O trabalho era para o escravo. Bacana, né? A realeza e tal, a aristocracia não trabalhava. Fluía só ficava no usufruto das benesses do poder, né? Da riqueza. Agora a gente vê o seguinte, como é que está essa questão hoje, para a gente discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo, né? A cultura do trabalho, a necessidade de chegar a algum lugar, fruto do esforço pessoal, do aprendizado pessoal, da dedicação. A gente vai discutir esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo.